Há 20 anos foi promulgada a Lei 8.080 e com ela foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. Desde 1988, a saúde passou a ser um direito do povo e um dever do Estado. Ao longo dessas 2 décadas, o que temos a comemorar? Quais são os desafios que a sociedade e os gestores têm pela frente? É para falar sobre esse assunto que o Câmara Jovem de hoje convidou Fernanda Moraes, diretora do Distrito de Saúde 2 da Secretaria de Saúde de João Pessoa, e Jailson Vilberto, presidente do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao Câmara Jovem. Fernanda, o que nós temos a comemorar ao longo desses 20 anos? Boa tarde, inicialmente muito obrigada. São inúmeras as comemorações e nós podemos pontuar a partir do significativo avanço que é e tem sido para a população, e aí extrapola a população jovem, a criação do Sistema Único de Saúde, uma vez que inclui todos brasileiros e brasileiras com igualdade de direitos, o acesso às ações e serviços de saúde que antes de sua criação era restrito a algumas pessoas que contribuíam formalmente para a Previdência. Jailson, do seu ponto de vista, nós temos o que comemorar ao longo desses 20 anos? Boa tarde, nós temos muito o que comemorar. O Sistema Único de Saúde é a ferramenta, é a política pública de inclusão social mais completa que a gente pode encontrar no Brasil e, por que não dizer, no mundo, né? Nós temos, diante da redemocratização do país, o SUS ele veio como ferramenta indispensável para favorecer e proporcionar essa redemocratização e a inserção de muita gente no contexto social no Brasil. Nós também conversamos com estudantes da Escola Estadual José do Patrocínio sobre os 20 anos do Sistema Único de Saúde. Vamos ver o que a galera fala sobre o assunto. Viviane, você já ouviu falar no Sistema Único de Saúde, o SUS? Já ouvi falar, né? Através da escola, né? Várias coisas onde a gente anda, tudo, agravado muito, assim, sobre o SUS. Raniele, como você avalia que seja o atendimento público de saúde em nosso estado e em nosso país? Eu acho que muita falta de assistência médica nos PSFs dos bairros, principalmente nas comunidades. Francisco, quais são os principais desafios enfrentados pelos secretários de saúde, tanto em nível municipal como estadual e até pelo ministro da Saúde, para melhorar o atendimento de saúde em nosso estado, nossa cidade, nosso país? Eu acho que, para mim, os secretários enfrentam muitos problemas, porque quando eles chegam, já chegam com falta de credibilidade. Também eles enfrentam a falta de dinheiro também, que no Brasil a saúde não tem verba. Gabriel, quais são os principais problemas enfrentados tanto pela população como também pelos jovens diante do Sistema Único de Saúde? Bem, os atuais problemas que ocorrem muito nas áreas da saúde são falta de organização nos postos de saúde, nos hospitais, muita falta de higiene e também falta de respeito com algumas pessoas que precisam ser atendidas. E também o que precisa ser trabalhado no Sistema Único de Saúde é a capacitação dos funcionários, porque muitos não estão aptos a atenderem algumas pessoas nos hospitais. Muito obrigada aí, galera da Escola José do Patrocínio, sempre colaborando com o nosso trabalho. Jailson, a gente viu que na fala dos jovens, que uma falou que já tinha ouvido falar do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, a galera está ligada na existência do SUS. Isso você acha que se deve a quê? Tem sido feita uma longa campanha ao longo desses 20 anos divulgando o SUS? Entre outras coisas, o SUS ele também tem a responsabilidade de não só tratar a saúde da pessoa, do cidadão, enquanto mecanismo de cura. O SUS tem uma função de promoção da saúde, de prevenção da saúde. E a promoção, dentre das ações da promoção, é a divulgação do próprio SUS, né? E aí o governo federal, os governos estaduais e municipais, eles têm um papel assim, bem interessante na questão da divulgação do SUS, né? Nós entendemos que ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas que o Sistema Único de Saúde ele é divulgado. Precisa melhorar, como falei, em alguns aspectos, mas que ele é divulgado sim. Alguns jovens falaram da questão da desassistência e também da falta de verbas. Você concorda com isso, Fernanda? Você que está representando aí o gestor da saúde no município de João Pessoa? Em parte.
É preciso conseguir ampliar essa análise para além da assistência por dentro apenas, né, do consumo de alguns procedimentos, tendo em vista que trabalhar com saúde significa cuidar das pessoas em todos os espaços onde elas possam estar. E aí, crianças e adolescentes, estando na escola, estando nos seus espaços sociais de convivência, estando nos domicílios ou estando até por dentro dos serviços de saúde, é preciso compreender que produzir a saúde, reproduzir a vida é tarefa desafiadora. E aí, essa tarefa, ela extrapola o limite da gestão pública, porque ela precisa passar por dentro da sociedade como um todo, ela está querendo ser defendida pelos adolescentes, usuários do Sistema Único de Saúde, pelos trabalhadores que fazem o cuidado acontecer e pela sociedade como um todo. Então, ela extrapola esse limite. Estou querendo fazer esse resgate para poder chamar a atenção que, mais do que buscar uma unidade de saúde, na hora que identificou-se uma necessidade por conta de um adoecimento, por exemplo, que isso para mim foi forte na fala de ver a assistência médica ainda não dando conta, né, de necessidades ainda não resolvidas. Então, é um dos componentes para acesso à atenção médica. Sendo que a produção de saúde, produzir o cuidado, é uma tarefa que não se remete apenas à assistência médica. O trabalho em saúde é um trabalho produzido coletivamente por um conjunto de pessoas de todas as formações da área de saúde. Entender isso é um passo importante para que haja defesa do SUS, levando em conta que o movimento da reforma sanitária no Brasil, que é novo, é da década de 70 para cá, tem enquanto legitimidade do Sistema Único de Saúde na Constituição 20 anos, completados agora em 5 de outubro. Mas, se olharmos para fora do Brasil, por exemplo, a reforma sanitária na Itália levou 30 anos para se consolidar. E os avanços que são concretos do Brasil, no estado da Paraíba e na cidade de João Pessoa, muito particular, eles dão conta de que muito se avançou, tendo em vista que a descentralização do acesso, colocar ações de saúde ao alcance da população, está posta. Isso não tem volta. Desafios temos muitos, né? Por exemplo, também temos o que comemorar. Temos o que comemorar. E aí, não é porque não está efetivamente consolidado que nós não devamos olhar para o que já se conquistou. Porque a tarefa, ela vai estar sempre inacabada. Sempre vai ter necessidades precisando ser enfrentadas. E esses enfrentamentos, eles precisam se dar na medida que quem vai para dentro do serviço precise ter uma compreensão que, para além do serviço de saúde, nós ainda precisávamos até estar vendo o que é que nós chamamos de serviço de saúde, tendo em vista que a organização historicamente determinada leva a esses serviços serem serviços que cuidam mais, né, de pessoas que chegavam doentes do que das pessoas que precisam estar sendo cuidadas para se manterem saudáveis. Então, esse desafio, ele é bem gostoso da gente estar conversando com vocês. Certo. Nossa equipe também conversou com professores da Escola José do Patrocínio e eles falaram como era a assistência médica antes do SUS e o que é preciso fazer para que todos tenham uma saúde pública de qualidade. Vamos ouvir. Antes do SUS, era uma assistência um pouco precária. As pessoas de baixa renda não tinham tanta facilidade quanto hoje. Hoje o acesso é melhor, as pessoas já têm mais uma boa assistência. Vê-se bem isso lá no PAN,
quer dizer, o antigo PAN de Jaguaribe, né, que eu não sei nem como é hoje. Então, as pessoas lá, bem organizado, o sistema é bem organizado, os médicos atendem com mais dedicação, não é? E melhorou bastante. O grande mérito da nossa Constituição Cidadã, a Constituição de Ulisses Guimarães, foi a universalização do serviço de saúde, coisa que o SUS veio trazer. O SUS é um serviço universal hoje. Agora, a questão do se ele é bem feito, se ele oferece um bom serviço, depende de um choque de gestão. Tão falado choque de gestão da administração pública. Sabemos que o nosso Estado participa da parte do mundo chamada subdesenvolvida e os recursos são limitados. Então, como aplicar esses recursos limitados e oferecer um bom serviço à população? É através da melhoria da capacidade do gestor público, melhoria no quadro de funcionários do Estado, principalmente envolvendo aí o SUS, no quadro da saúde. Muito do que a gente pôde ver aí dos professores, da fala dos professores, já foi falado por Fernanda, né, das conquistas, essa comparação histórica. Jailson, um dos pontos que o SUS traz é a questão do controle social. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho do Conselho Municipal de Saúde, e aí a gente vai aprofundar no próximo bloco, mas comece a falar agora. Com o advento do SUS, da redemocratização que eu já falei do país, criou-se responsabilidades. Responsabilidade da esfera nacional, né, do Ministério da Saúde, responsabilidade dos estados, responsabilidade do município. Paralelo a essa responsabilidade, a gente tem o controle social. O que seria o controle social? São as pessoas, trabalhadores, usuários de serviço de saúde, a própria gestão e terceirizados, né? As pessoas que são terceirizadas, que fazem parte de uma plenária, essa plenária dividida paritariamente, que vão investigar, que vão fiscalizar, que vão promover políticas públicas de saúde, que vão implementar o serviço da saúde. Então, a função do controle social é essa, ele é acompanhar, fiscalizar ou orientar e demandar políticas para a gestão. E aí tem participação, como você falou que é paritária, né? Então todos têm há um equilíbrio. Quais são os componentes? Pois então, como eu falei, nós temos componente da própria gestão, prestadores... Da Secretaria de Saúde, isso, né? No caso, se for da Secretaria de Saúde Municipal, estadual ou até mesmo do Ministério da Saúde, se o Conselho for nacional. No caso de João Pessoa específico, nós temos representante da Secretaria Municipal de Saúde, representante de serviços conveniados, terceirizados à Secretaria de Saúde do município. Nós temos representante dos trabalhadores em saúde, né? São aqueles profissionais que trabalham no serviço de saúde. Nós temos representante dos usuários, daquelas pessoas que fazem uso do serviço de saúde. Essas pessoas se reúnem, né, em uma plenária e elas vão discutir como está a saúde no município, como a saúde para os caminhos que a saúde deve seguir, deve implementar isso, a política é essa, a política não é aquela, a elaboração do plano municipal de saúde passa pelo Conselho Municipal. Enfim, a função do Conselho é acompanhar, é uma função mais de acompanhamento, de implementação de políticas públicas, de orientação e de crescimento junto com a própria Secretaria de Saúde. Eu costumo dizer que o Conselho, por ser um órgão fiscalizador de verbas, porque todos os convênios, todos os recursos que advêm do Ministério da Saúde, para serem utilizados pelo município, ele precisa da aprovação do Conselho, que é aquele controle social. Então, a Secretaria só vai poder utilizar aqueles recursos se tiver a aprovação do Conselho Municipal. Então, eu costumo dizer que o Conselho, ele precisa e tem que andar junto com a gestão para que o usuário, que é o alvo, ele seja beneficiado. Só ajudando na fala da Fernanda, que ela colocou muito bem colocado, saúde não é só ausência de doença. A própria Organização Mundial de Saúde diz que é um estado pleno de contemplação de necessidades. Então você não pode entender que a saúde ela seja simplesmente a falta de uma dor ou a ausência de qualquer patologia, não. É um todo conjunto que vai desde a educação, a fatores psicológicos, a construção familiar, a interação social, a interação do próprio profissional com o usuário. Então, saúde é bem mais do que a ausência de doença. E o SUS, ele traz isso, a descentralização, a universalização, a integralidade que o SUS traz, ele promove tudo isso. Não é à toa
que o SUS ele é modelo para todos os países do primeiro mundo, ditos de primeiro mundo, copiam alguma ou outra coisa do SUS, ou então em sua integralidade. Então o SUS ele é um projeto, uma política de inclusão social perfeita. Se falta um ou outro ajuste, a gente tem que fazer esse ajuste, e o controle social, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde têm a obrigação de estar cobrando esses ajustes. E a sensibilidade dos alunos, a sensibilidade dos professores que estão lá na ponta vendo as necessidades são importantes de serem escutadas. Por isso que o Conselho Municipal de Saúde tem a representação dos usuários, que esses usuários com essas suas necessidades específicas ou coletivas trazem demanda para o Conselho Municipal de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde, com essas demandas, levam a gestão à discussão. Será que essa política não melhoraria se fosse seguindo esse caminho? Porque a população na ponta está sentindo uma certa dificuldade. Então, esse conjunto de ações, esse conjunto enorme de ações é o SUS. A gente não pode entender o SUS simplesmente por uma marcação de uma consulta, ou pela distribuição de um remédio, ou pela ausência da distribuição de um remédio ou da marcação de consulta. O SUS é bem maior do que isso. E nesses 20 anos, repito, nós avançamos muito. Temos ainda algumas situações que precisam ser implementadas, outras implantadas, mas a gente não pode negar o que avançou. Certo, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Olá! Hoje o Câmara em Ação vem até você para falar sobre os trabalhos realizados em 2008. Entre os diversos projetos aprovados, a Câmara destaca o Plano Diretor e a regulamentação da Lei Geral que beneficia micro e pequenas empresas. Em 2009 vamos trabalhar ainda mais e contamos com a sua participação. Um ano novo se aproxima e com ele as esperanças se renovam. Juntos vamos colher bons frutos. Estamos de volta com o Câmara Jovem, que hoje tem como tema os 20 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para falar sobre esse assunto estão em nosso estúdio Fernanda Moraes, diretora do Distrito Sanitário 2 da Secretaria de Saúde de João Pessoa, e Jailson Vilberto, presidente do Conselho Municipal de Saúde da capital. Nossa equipe perguntou a Valderez Ramos, gerente executiva de ações programáticas e estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde, o que temos a comemorar nesses 20 anos do SUS. Vamos ver o que ela fala sobre o assunto. Bom, nesses 20 anos, o SUS ele tem evoluído progressivamente. Se a gente considerar que moramos praticamente em um continente, então é uma espécie de plano de saúde continental. Então, ele permite a acessibilidade, o tratamento igualitário, a universalidade da assistência também, e, mais importante, é exatamente esse acesso fácil aos serviços de saúde. Então, há pouco tempo atrás, a população era absolutamente assistida a nível hospitalar. Hoje em dia, a gente tem com o Programa de Saúde da Família, por exemplo, que é uma das marcas registradas do SUS, o acesso no próprio bairro a uma equipe de saúde que procura atender o paciente em sua integralidade. Com relação à população adolescente, eu diria que a gente teve grandes avanços. Primeiro com o marco legal, a portaria ministerial que define o marco legal da saúde do adolescente, através da instalação do Plano Nacional de Saúde do Adolescente. E o que é isso? Então, isso aí é a gente garantir ao adolescente assistência, seja nos CAPs, que são Centros de Atendimento Psicossocial, seja no próprio PSF, uma assistência integral e voltada para os problemas específicos dessa população. Por exemplo, hoje a gente tem um problema sério, que é a gravidez na adolescência. Então, hoje a gente está tratando de captar mais precocemente, cada vez mais precoce, e também trabalhando a prevenção desse problema. Então, o PSF hoje já está mais qualificado, já atende a população adolescente com um olhar diferente, né? Antes o adolescente era meio que terra de ninguém, então nem ficava com pediatra, nem com clínico geral. Hoje, a gente visa e a gente qualifica e a gente promove capacitações com a equipe do PSF, para tratar problemas específicos do adolescente e do jovem. Eu diria que um programa muito bom também é o programa de educação na escola, que trabalha a questão da saúde sexual e reprodutiva da população adolescente e do adulto jovem também, reforçando muito o protagonismo juvenil. Então, ele é um resgate de cidadania,
né, e esclarece a população adolescente, desde as questões de vacinação até o próprio uso de preservativo como grande prevenção, não só da gravidez na adolescência, como também de doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a questão do HIV, DST/AIDS. Quais são os principais desafios que os gestores têm em fazer com que o direito à saúde esteja ao alcance de todos? Mesmo que a gente tenha toda uma população e um controle social mobilizado para a melhoria de saúde local, se o gestor ele não se encontra também devidamente sensibilizado e não quer investir naquelas políticas, então a gente perde muito. Então, nisso, o gestor realmente tem um papel que é preponderante, é fundamental, é um papel central, e a gente também está evoluindo nisso aí. A gente tem cada vez mais gestores sensibilizados e abertos a grandes investimentos para a melhoria e para a integralidade da sua população. Bom, Fernanda, como a gente pôde ver, Valdérez, ela menciona vários avanços que nós tivemos ao longo desses 20 anos, sobretudo na área da saúde dos adolescentes e dos jovens. Você concorda com isso? Você tem a acrescentar outros avanços nessa área da infância, adolescência e juventude? Eu queria destacar o declínio da mortalidade infantil, tendo em vista que defender a vida vai significar, inclusive, reduzir mais ainda o número de crianças que morrem antes de completar seu primeiro aniversário. E aí, defender a vida começa por esse primeiro passo, que vai até bem antes da criança nascer, que é com o cuidado pré-natal e que está descentralizado em todos os lugares onde está atuando a atenção básica, passando pelo acompanhamento das crianças, né, e chegando à adolescência com todas as ações que são responsabilidade das equipes que cuidam das famílias onde tem crianças, adolescentes e que tem seus pais, seus avós, enfim, num contexto onde tem singularidades que esses desafios eles são realmente muito saudáveis. Queria destacar o estar dentro da escola, o quanto é desafiador, né? Queria destacar a portaria 1841 do Ministério da Saúde, que aqui em João Pessoa ela se desdobra, né, num projeto municipal de saúde da escola. Essa aproximação, saúde com educação, saúde com ação social, saúde com qualquer uma outra política pública inclusiva, ela significa um fazer diferente, um jeito de cuidar deste público que merece um resgate de protagonismo, que merece, né, estar num lugar onde é vital a condução dessas políticas de uma forma articulada. Queria dizer também muito rapidamente que aqui em João Pessoa tem a REMAR, a Rede Margarida, que trabalha, né, com a criança e adolescente de risco, e queria destacar esse trabalho em conjunto com a escola, né, que são políticas, né, assim, que remetem a um fazer diferente, o cuidar da saúde desse público. Ô Jailson, no bloco anterior, nós ouvimos dois professores que falaram da importância do SUS. A galera que nasceu, que tem menos de 20 anos, eles não tiveram um parâmetro, não sabiam como era antes a assistência à saúde. Antes do SUS, como era? Todo mundo podia ter acesso era fácil o acesso aos serviços? Não. Antes, nós tínhamos dois blocos de pessoas, aquelas que podiam pagar pelo serviço de saúde, e nós tínhamos os marginalizados, aquelas pessoas que ficavam ao léu, digamos assim, ficavam eram responsabilidade de filantropias ou de doações. Então, com o advento da criação do SUS, nós tivemos aproximadamente 70 milhões de pessoas tendo acesso ao serviço de saúde. Então, foi um ganho assim que foi estrondoso do ponto de vista social. Logicamente que se 70 milhões de pessoas entram no serviço de uma hora para outra, embora tenha tido várias discussões, reformas, várias discussões, pegando modelos de outros países, a própria discussão interna no Brasil, até a consolidação do que seria o SUS, houve muita discussão. Porém, isso pegou de surpresa, digamos assim, o país. Então, se você coloca 70 milhões de pessoas dentro de um serviço que não estava preparado para isso, nós temos que ter tempo para organizar esse serviço. E como a doutora Fernanda coloca, 20 anos no contexto social é pouco tempo.
é pouco tempo. Dentro desses 20 anos, considerando o fato histórico como base, 20 anos são poucos, é pouco tempo, aliás. Então, nós já avançamos muito. O que se conseguiu com esses 20 anos, embora todas as deficiências que a população consegue identificar, nós avançamos muito. Nós somos referência, por exemplo, na questão da assistência ao portador de HIV/AIDS, né, no mundo. Temos a questão do HIV/AIDS, que a quebra de patentes, né, tão comentada no mundo todo, inclusive. A gente tem a questão da imunização, que cresceu muito. A gente discutia ali fora, por exemplo, a questão dos hemoderivados. Não se vende sangue. Fernanda colocava para a gente lá que não se vende sangue nesse país. É uma questão assim de uma riqueza sem precedentes. A quantidade de partos que são feitos, os diversos problemas para as pessoas identificadas, como por exemplo, saúde do idoso, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do homem, interação saúde com a escola. A gente tem os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. A gente tem interação da questão da educação física com a própria saúde, enfim. A gente tem uma rede de ações no SUS que ela é multiprofissional, ela é multi-atividades que geram a saúde do cidadão. É lógico que falta crescer ainda na questão do financiamento, que falta regularizar o financiamento, é lógico que falta trabalhar a humanização, falta a profissionalização da gestão pública. Eu entendo que os cargos comissionados, ele talvez devessem haver uma reestruturação, porque eu posso indicar uma pessoa para uma determinada situação que não esteja preparado para aquela situação. E daí, com 2 anos de governo, eu viro e coloco outra pessoa que também não está preparada. Isso acontece em alguns municípios do Brasil. E isso dificulta o andamento do SUS. Então, a profissionalização da gestão, ela é importante. O aluno colocava nessa questão que faltava a profissionalização da gestão. É muito interessante como ele coloca isso, porque é uma coisa de estudo, né? Então, assim, nós temos o que comemorar com o SUS. Nós temos o que comemorar. E bom que a galera esteja atenta. É bom que a galera esteja atenta, que nós temos. O SUS é uma política de saúde muito, muito boa. Agora, tem que melhorar? Tem. Nós temos que cobrar? Tem. Agora, nós também temos que valorizar o que nós temos que valorizar o avanço que a gente tem em relação ao todo mundo. E uma das formas também é do jovem começar a participar também do Conselho Municipal de Saúde, Porque né? não, estamos abertos a toda primeira quinta-feira do mês, nós temos reunião, e essa reunião, moçada, é aberta ao público, é aberta à juventude, para quem quiser assistir e trazer as discussões para a gente. Tá certo. O programa está acabando, eu vou abrir para que vocês façam uma consideração bem rápida em 30 segundos e agradeçam o público. Pode começar, Jair. Bem, de primeiro eu só quero lhe agradecer pelo convite, né? Agradecer essa moçada que está começando a entender o que é o SUS. Procurem se informar do que é o SUS para que a gente possa cobrar e criticar quando for o caso com responsabilidade. Agradecer o convite e me colocar à disposição para qualquer outra situação. Perfeito. Fernanda? Dizer, sobretudo para os adolescentes, que nos ajude a consolidar esse sistema que é tão nosso quanto o vosso. Então, estamos buscando implantar acolhimento nas unidades e vocês nos ajudem a quebrar o cronograma para que adolescente, criança, qualquer um, ao chegar nas unidades de saúde, que elas estejam prontas para acolhê-los como nós estamos. E queremos agradecer a oportunidade de ter estado aqui e ficar à disposição de vocês e da organização deste programa. Tá ok, muito obrigada. O Câmara Jovem vai ficando por aqui. Não esqueça de enviar sua sugestão para o nosso programa através do e-mail camarajovem@cmjp.pb.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.